Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou estar trazendo o vídeo do canal do BNS Animes. Ainz mandou torturar os assassinos do príncipe Zanaki, Overlord da quarta temporada. Provavelmente esse aqui é o resumo, né, do último episódio aí, pra quem assistiu o último episódio do Overlord viu o quão foda foi, né, e o quão, nossa, desapontado Ainz ficou, né. Então vamos ver aqui esse resumo aqui. Bem provável que ele vai contar alguns bastantes detalhes aqui que eu acabo, pode ser que eu acabei perdendo, né? Porque quando eu assisto eu acabo, tipo, assistindo tão rápido, passa tão rápido, coisa que eu nem percebo. Se eu peguei alguma coisa, ou deixei de, ou perdi alguma coisa, sempre é assim. Então, vamos lá, vamos ver aqui, né, como que tá o vídeo. Bora lá. Nossa, esse episódio foi monstruoso, hein, cara. Vamos nessa. Chegou a hora da gente colocar os pingos nos is, rapaziada. Ver os momentos mais sádicos de toda a história de Overlord até agora, Muito cara. top, Mas caraca. literalmente não vai perdoar ninguém. Mesmo aqueles que traíram o próprio reino não serão perdoados. Os caras entregaram de bandeja a cabeça do Zanak lá, mano. Meu parceiro, o que é isso? Não adianta, o cenário já tá todo desenhado, já tá todo montado, né? O massacre já foi mais do que ordenado. Então vem comigo, meu parceiro, vem comigo que eu vou te contar tudo que rolou nesse 10º episódio de Overlord da quarta temporada, que tá iradíssimo, tá brabo demais. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, cara, esse episódio de agora que a gente viu foi massa demais, mano. Um episódio que simplesmente me deixava todo arrepiado, ó. Só de falar, cara, só de o tempo inteiro. lembrar realmente. O negócio foi tenso mesmo, sacou? Mano, não tem Mano, nem como foi bem legal no episódio. Outra coisa que me deixa arrepiado sempre, que não tem como negar, então, quão incrível o Ainz é, né? Ficou nesse episódio, mostrou quão incrível é, o quão desapontado ele ficou e o quão top foi, né? Tipo, enquanto ele trocava palavras, né, contra o reino. Tipo, muito foda, mano. Foi várias emoções muito lindas. Tudo que a gente mesmo. comentou no episódio passado, que foi de fato o que apareceu no início desse episódio. O Ainz sempre esteve à procura de algum player nesse mundo, né? E de fato aconteceu dele ter visto aí pelo seu espelho o Red Drop, né? O Azut Ainda. Tava vestido aquela armadura vermelha que fazia parte do Yggdrasil. Tanto que ele esperava que pudesse ser algum outro player que tivesse aparecido nesse mundo e derrotado os Death Knights dele. O engraçado é que foram os NPCs que estavam junto ali que acharam que o Ainz já tinha planejado usar aqueles mortos-vivos como isca pra poder atrair o Azut Ainda, mano, tá ligado? O Ainz porque, é tudo coincidência, cara. Eles achavam que o Ainz queria atrair as pessoas fortes pras bordas pra ele depois atacar o centro, né? Eles até pensaram o seguinte: pô, já que o Ainz enviou umas tropas mais fracas e conseguiu atrair o cara, agora vamos estraçalhar, né? Vamos tacar as tropas fortes e tal. Foi essa ideia que foi sugerida aí pelo poderoso Demiurgos. Só que o problema não era esse, o problema é que o Ainz não queria destruir Enauru, né? O fato é que seria que ele já tinha a ideia de não deixar as pessoas dali morrerem por causa do pedido da Pestônia e também da Nigredo. Então, basicamente, o Ainz não tinha como enviar tropas melhores para ali, então ele se direcionou diretamente para o centro agora, para a capital real, aonde está o foco da destruição, onde ele realmente queria acabar com tudo. E como o pessoal de Enauru sobrevivia, né, o resto ficaria de boa, o resto do pessoal seria completamente dizimado em Ristise. Literalmente o Ainz ia acabar com tudo, não ia perdoar ninguém, mano. Nem cavalo, nem cachorro, nem gato, nada. Tudo ia passar o rodo em geral. E aí foi quando apareceu pra gente a parte do Zanak, depois do Royal Coup, que foi o golpe de estado, né, na liderança do reino Restise. De fato, no meio desse conflito todo que aconteceu aí na nação com o reino feiticeiro, o Zanak aplicou esse golpe, né, que foi instigado por ele mesmo para poder remover o rei Camposa III do poder. Só que o que aconteceu na verdade por trás disso tudo foi o seguinte: depois do massacre de Cartisplane, como a gente sempre fala, um dos atos mais importantes do anime, o rei Camposa III caiu numa depressão profunda devido à perda do seu filho mais velho, o príncipe Bárbaro. Aquele cara que também era meio estúpido, né? Bem muito ainda, né, cara? Próximo também acabou Os príncipes normalmente sempre são assim, né, cara? Dá até o ódio. Que o príncipe Zanak se preocupasse com se o seu pai ainda era capaz de governar de forma competente o reino. E posteriormente ele começou a assumir algumas das suas funções, né, devido a querer diminuir a carga do rei, né? Apesar disso, porém, o príncipe Zanak não quis recorrer a um golpe de estado, e assim o rei permaneceu no poder naquele período.
No entanto, as coisas mudaram, né? A situação virou. O Zanak mais uma vez começou a considerar derrubar o seu pai do poder quando ele se recusou a punir a nova facção que simplesmente tinha atacado o transporte do Reino Feiticeiro. Essas coisas aí, pô, ele não deu pra ele engolir, né? E isso potencialmente ia arriscar uma guerra. Felizmente, as preocupações do príncipe foram aplacadas quando o rei tentou oferecer sua própria cabeça, né? Sua própria vida para tentar apaziguar o Reino Feiticeiro. Só que não deu certo, isso não funcionou. Então foi o suficiente pro Zanak, pro príncipe, chegar lá e convencer o rei de alguma forma que ele era capaz de liderar. O Zanak finalmente decidiu então seguir em frente com o seu Quando o golpe, cara com o seu realmente plano aí de tirar o rei Ramposa de circulação. tava querendo trazer Depois paz, da Batalha né? de Anauru, onde foi revelado que o Reino Feiticeiro já tinha conquistado metade do reino, basicamente, em segredo, mano. Tanto que o Zanak e a Rhaenyra, quando se encontraram ali, a própria Rhaenyra contou sobre algumas coisas, tudo por dedução lógica. A gente sabe que ela tem os seus próprios planos pra poder terminar a história com Clyde, no final das contas, a união de Nazarick e tal. Só que, cara, sem sombra de dúvidas, ela é uma nobre que é muito inteligente. Pô, digo eu que é a nobre mais inteligente do reino. É mais inteligente até do que o Zanak. E olha que o Zanak pensa bem, hein? E isso sempre foi assim. Você vê, né? Desde criança, a Rhaenyra sempre teve dificuldade com conviver com outras crianças e tal, porque ela tinha, de fato, um intelecto maior, mais avançado. Então era justo que ela soubesse também que o Marquês de Riven era quem tinha ajudado o Ainz a simplesmente manter as informações desses ataques fora de circulação para dentro do reino, principalmente para a parte central do reino. Então, como já tinha começado a rolar esse ataque aí, inclusive muito lugar já tinha sido, grande parte do território já tinha sido dominado, né? O Marquês de Riven não divulgou as informações a partir do seu território para dentro. E o motivo foi simples e obviamente que Família, aquelas né? ameaças que iam rolar ao filho dele. Ele era um cara que gostava da família, né? Prezava bastante a família. O motivo, A família é mais então, importante. Esse foi a daí. resposta do Ramposa III. Apesar do Reino Feiticeiro massacrar todos os habitantes das cidades conquistadas, o rei, talvez esperando evitar outro massacre de Karthus Plain, né, acabar com o Restiz de novo, continuou insistindo que eles deviam resolver o conflito de forma diplomática. Não dava mais pra resolver isso de forma diplomática, cara. O príncipe, o Zanak, sabia disso. Ele considerou, ele era o cara, ó, mental ali na noção, mano. Era o básico. Ele considerou a noção de que seria capaz de falar com o Reino Feiticeiro quando já tinha deixado todas as intenções claras. Só que ele já imaginava que não ia rolar uma reedição. Assim, o príncipe Zanak então começou a se preparar para derrubar o seu pai, tirar o próprio Ramposa de circulação. Os ministros do reino e vários outros cavaleiros foram rápido em se aliar até o príncipe, concordando que o Ramposa não era mais digno de ser rei, justamente pelas escolhas que ele estava tendo, cara. Pô, o cara simplesmente parecia ter entregue tudo nas mãos de Deus. Tipo, vai lá, mano. Salva a gente aí que não dá mais. Entendeu? Ele já estava psicologicamente quebrado, mano. Os eventos exatos dos golpes em si foram desconhecidos, não foram explicados tanto na novela pra gente, mas o príncipe Zanak e os ministros conseguiram trancar lá, confinar o rei Ramposa III dentro de um quarto. E como consequência disso tudo, depois do golpe, o príncipe Zanak e todos os ministros passaram a assumir esses deveres do rei Ramposa. Só que o reinado do Zanak não durou muito tempo, galera. O reinado dele foi cheio de problemas, podemos dizer assim. Quando ele emitiu, Cara, por sumiu exemplo, num momento chamado muito- de armas, muito- né, é pra muito todo azar mundo que vir teve, cara. pra central, pra Pra capital, pra assumir poder o proteger governo a logo capital real do nesse reino, momento. dos feiticeiros e tal, apenas simplesmente os nobres cujos domínios estavam mais próximos realmente responderam isso aí, o que já era estranho. E para evitar o pânico em massa, a verdade foi totalmente encoberta de todo mundo. Eles afirmavam que o quê? Que o rei estava doente, estava no quarto dele descansando, né? E como resultado, a maioria dos cidadãos do reino, e mesmo alguns habitantes do próprio palácio, nem sabiam que o golpe tinha acontecido. A princesa Rhaenyra até deduziu a verdade, né? No entanto, ela usou isso para ganhar vantagem em cima do Zanak. Embora confinado no seu quarto, então, o Ramposa III foi, ao menos, autorizado a jantar com os seus filhos, né? De vez em quando. Só que mais tarde ele ainda janta, né? Ele ainda expressou um desdém pelo Zanak e pelo que ele fez. Embora também reconhecesse as ações do seu filho de que isso tudo era resultado dele mesmo ser um rei fracassado, mano. Convenhamos, todo mundo acha isso. E aí, foi quando Pra a gente deixar o mudou pra reino no cena estado das que Rosas tava, né? Azuis, Não é um e grande foram rei, se né? encontrar com o Azut Aindra. Aquele cara lá que apareceu, né? O cara sem camisa e tal, com a mulher, é o aventureiro da Mantita que destruiu os Death Knights do Ainz, só que nesse momento ele estava sem armadura. O que acontece é que depois do Azut ter destruído os dois Death Knights lá, né, o Death Knight e o Death Warrior, ele voltou para a capital para tentar convencer o seu irmão de escapar do reino.
O irmão dele se recusou a atender o seu aviso, só que ele permitiu que os seus filhos fossem colocados sob o cuidado de Azut. Ou seja, o Azut então ordenou que a sua equipe transportasse seu sobrinho para o Conselho de Estado, que era para onde ele ia depois, enquanto ele permanecia dentro do reino por enquanto, porque ele foi chamado inclusive para uma reunião secreta junto com a sua sobrinha das Blue Roses, que era Lacus, né? A gente conhece ela e o resto do pessoal da Blue Roses. Ele estava lá, então, esperando na pousada pré-determinada, brincando com as suas companheiras, né, garotas. Foi quando, então, chegou a Blue Roses lá. O problema é que a Evelai usou as suas habilidades para fazer as garotas saírem dali, né, e trocar uma ideia direta com o Azut. Embora ele esteja desapontado pela sua diversão ter acabado, ele ofereceu às Blue Roses para usar a rota de fuga que ele planejava, no caso do fim do reino de fato. Os aventureiros recusaram essa boa intenção dele porque, na verdade, a Lacus e os outros queriam ficar para lutar. O que o Azut acreditava ser inútil contra o Rei Bruxo. E que é verdade, né? Convenhamos, não tem força suficiente pra lutar contra o Rei Bruxo. Eles já sofreram um ataque a Restize, cara, e não conseguiram lidar direito. O do Jaldaboff, hein? Imagina agora contra o Rei Bruxo, que era mais forte ainda do que o Jaldaboff, mano. Então, depois de levar em consideração vários rumores em torno dessa entidade morta-viva, né, que o Ainz se tornou, os membros da Blue Roses ali foram recebidos pela chegada de um grupo diferente, que foi quem chamou eles lá. Chegaram junto, na verdade chegaram até tarde nessa reunião, né? E quando apareceram, a identidade dos misteriosos anfitriões foram reveladas, não apenas como a Teocracia Slane, mas também como membros da sua unidade de elite, a unidade mais braba que tem na Teocracia, as Escrituras Negras. E tá, é o que parece, o homem que entrou ali em primeiro é o irmão mais velho da Clementine. Ele é igualzinho a ela. É igualzinho tá? Não também, nada. não tem como. Muita gente, quando viu o preview, achou até que a Clementine ia retornar. Retornou a vida. Mas não retorna. Ela realmente morreu pro Ainz. Ela não volta mais não, mano. Mas o Azut então, chama eles, ela então, que traiu que basicamente eles são da Teocracia, a Teocracia, né? E isso causou um choque nas Blue Roses. O Azut então pediu para que os membros da Escritura Negra trabalhassem juntos ao lado dos membros das Blue Roses ali contra o Rei Bruxo, no qual os próprios representantes, né, o quinto assento mais especificamente, rejeitou isso. Vendo que o quinto assento estava se esquivando da pergunta e mudando para outras respostas e tal, como se fosse um bode expiatório para fazer parte das ordens dos superiores, ele decidiu ainda assim sair do caminho e pedir sua opinião de qualquer maneira. O que acontece é que o Azut estava instigando ainda mais os membros das Escrituras Negras, perguntando a maneira de etiqueta como eles normalmente dirigiam-se ao morto-vivo. Como Rufus, basicamente era como o seu senhor Rufus. Então, quando eles foram questionados dessa maneira, imediatamente receberam uma hostilidade de todos os 4 membros das Escrituras Negras presentes até o momento ali, né? Só que acabou as coisas se acalmando aí, depois as Escrituras saíram ali da reunião, né? Então, basicamente, se não fosse o quinto assento parando todos os outros membros das Escrituras Negras, o Azut acreditava que provavelmente ele já estaria morto nesse momento. E não é diferente disso não. Só que isso tudo aí, na verdade, era parte de um plano de evacuação secreta das Escrituras Negras. Eles não queriam ficar ali para lutar contra o Reino Feiticeiro. Na verdade, foi uma operação conduzida por eles, pela Teocracia Slane, para poder recrutar aventureiros poderosos o suficiente que estavam no Reino Restize para a própria Teocracia, antes da queda da nação nas mãos do Reino Feiticeiro. E uma coisa interessante é que a própria Teocracia achava que o reino de Restize era simplesmente uma tolice, cara. Por mais que eles fossem humanos, a corrupção, a forma como eles governavam, tudo era simplesmente o que beirava a estupidez. Já era, porque aquele país lá não tinha salvação mais. A liderança pobre, devia ser destruída mesmo. Arrogante, que era o que acontecia com o rei Ramposa. Então, basicamente, isso causou um efeito negativo, né? Uma coisa relativa à segurança Dá pra ver, da né, nação contra várias os reinos ameaças que são realmente bons e os que não ameaçavam são, né? as próprias nações vizinhas. Mas ainda assim, foi também porque o reino não tinha sido muito, meio que atormentado, né, com a mesma dificuldade de obter e defender fontes estáveis adequadas de recursos e terras férteis que constantemente colocavam em perigo suas nações humanas semelhantes. Basicamente, nenhuma outra nação tinha terras o suficiente ou conseguia lidar com esse tipo de coisa igual o reino Restize tinha. Como resultado, o reino, né, o governo e a hierarquia estavam se tornando muito negligentes na manutenção de si mesmos, o que inevitavelmente fez com que eles se tornassem imensamente corruptos, tivessem que roubar. Então algo fez com que a Teocracia defendesse secretamente a sua destruição, né? Por décadas isso se passou por esse momento. Então, originalmente, a Teocracia queria que o Império Baharut, muito mais bem sucedido do que eles, obviamente, conquistasse o reino, a fim de evitar compartilhar uma fronteira com o estado do Conselho de Arcland ali, para poder ter uma segurança da sua própria nação. Só que depois do Império ter se transformado em um estado vassalo sobre o recém-criado Reino Feiticeiro,
as coisas começaram a mudar. E aí foi quando veio que essa aparente traição aí contra a teocracia do imperador, né? Daquele plano lá que deu certo do Ainz sem querer, sacou? Isso fez com que eles, na verdade, aliassem-se, entre aspas, aí com o fim. Na verdade, eles não se aliaram ao Ainz, eles queriam mesmo o fim de Restiz, né? Essa é que é a verdade. Então a teocracia silenciosamente coordenou a destruição e permitiu que o Reino Feiticeiro destruísse completamente o próprio Restiz, né? Só que aí veio a ideia da galera de dentro da teocracia de enviar, implantar a escritura mais forte, que era a escritura negra, para poder entrar na ação durante a queda e recrutar muitos dos aventureiros mais poderosos que ele tinha, oferecendo terras, né, vivência, melhor proteção, né? Então eles basicamente iam ficar bem com a família, tudo ia ser de boa. Eles iam entrar no território da teocracia. O Ainz ainda não tinha o total interesse em aniquilar a teocracia, sim, né? Então, depois disso, né, um pouco depois, o Azut perguntando para as Rosas Azuis quais eram os próximos planos que ela tinha, já que a reunião deles tinha acabado. O Azut revelou a ela, literalmente, que ele planejava esperar que o exército do Rei Bruxo chegasse na capital. O fato é que ele observou, como já tinha falado antes, né, que, mano, o plano do Ainz era enviar os soldados aos territórios vizinhos para formar algumas formações maiores. E vendo que a possibilidade deles terem uma chance de vitória era zero, nisso aí, literalmente zero, o Ainz não vai deixar ninguém viver, ele disse a Lycius também e aos outros membros das Rosas Azuis que o Rei Bruxo e seus lacaios viriam para a cidade de Restiz mais cedo ou mais tarde. Não ia rolar deles não entrarem no principal lugar, né, na capital. Então ele sugeriu ao grupo de aventureiros, enquanto ele ainda podia, né, para eles segurarem as suas forças, manter as suas próprias seguranças, já que a Lycius e os seus companheiros não eram fortes o suficiente para trocar golpes com o morto-vivo. E ele disse que ele mesmo sozinho conseguiria dar uma atrasada aí no morto-vivo, segurar um pouco e depois conseguiria fugir, né? Ele provavelmente fugiria tranquilamente se ele estivesse sozinho, ele não teria que se preocupar com outras pessoas ali. Não era algo para brincar contra o Ainz, cara. Na verdade, se ele falou isso, ele deve ter alguma carta, um as, né? Eu acho que eles tinham que Mas sair todo eles mundo não do conhecem o mais poder rápido total, possível, né? Do Essa é que é a Ainz. real. O Ainz Pra todo mundo conhece conseguir cada escapar tipo vivo. de... Mas enquanto isso, eles se separaram, então. É O próprio complicado. Azut foi pro outro quarto, onde estavam as meninas expulsas pela Evelyn lá, esperando ele, pra ele dar uma brincada. E aí, vamos à parte do Zanak, mano, que ele tava indo falar com o Rei Feiticeiro, antes do combate relativamente começar. Depois do exército do Reino Feiticeiro colocar, lógico, a cerca de meio-dia, uma marcha pra capital, o Zanak mobilizou todo o exército do reino para montar-se à frente, né, e combater a nação adversária. Cara, pra gente ter uma noção de diferença, o Zanak tinha 400 mil homens na força de frente, enquanto o Ainz tinha 10 mil mortos-vivos. Cara, 10 mil versus 400 mil, mas, mano, apesar da superioridade numérica das forças ainda, o Zanak já sabia que eles não eram páreos mesmo assim para todos os monstros esmagadores do Rei Bruxo, cara. Por isso ele decidiu se aproximar do exército do Ainz e, né, conversar com ele ali sozinho, sem guarda nenhum, encontrar Foi corajoso, cara a cara cara. com o Rei Bem Feiticeiro, corajoso mesmo pra que ele tentar fez. entender Isso que melhor eu as motivações pra achei foda rolar do essa guerra personagem. aí. Aí ele E ao começou mesmo a tempo, mostrar o ele brilho esperava dele, né? descobrir que tipo de processo de pensamento teria um morto-vivo, que tipo de processo de pensamento o Ainz levava em fazer esse tipo de coisa contra todo mundo, esses massacres surreais. Saindo sozinho, então, ele recebeu essa audiência, conseguiu falar com o Ainz, foi tratado com uma cortesia gigantesca, mas deu até um copinho de água pra ele. Lá o Zanak perguntou pro Ainz, apesar de tanto poder, por que ele queria se comprometer com essa guerra sem sentido. E o Ainz declarou que era pra mostrar ao mundo o seu poder. É aquilo que a gente já conversou antes. Ele não podia deixar as pessoas simplesmente sentarem em cima dele. Roubou e ficou por isso mesmo? Não, ele vai mostrar o poder pro mundo inteiro. Só que passou, né, na cabeça do Ainz real que ele também estava procurando um outro amigo dele, né, algum outro player que viesse para esse mundo. E o Zanak acreditava que o Ainz fosse um pouco mesquinho e perguntou qual era o objetivo real dele. O Ainz, em pensamento, lógico, considerou o caminho que ele tomou para encontrar os companheiros e depois cuidar dos seus NPCs. Ele queria a felicidade, mano. Ele revelou que tudo que ele lutava era essa felicidade. O Zanak perguntou se ele iria atropelar a felicidade dos outros para alcançar sua própria felicidade, o que o Ainz afirmou que sim, fazendo com que o próprio Zanak quase explodisse em objeção a isso. Mas ele até se acalmou depois, né? Não adianta ele estourar ali. O Ainz perdoou ele, afirmando que ele estava apenas fazendo pela sua nação e que o Zanak poderia simplesmente se relacionar e entender ele como um companheiro governante. Os dois sabiam como funcionava o rei. E ao longo do caminho eles discutiram um pouco sobre muitas coisas e até sobre o falecido Gazef Stronov,
até o destino do Zanakh, né, do irmão do Zanakh, o Bárbaro, e também sobre a espada Rei Zored, aonde que ela tava, né, porque o Ainz tá doido por essa espada aí. No final, ele também fez o Ainz prometer dar a ele e seus próprios compatriotas ali uma morte suave e sem dor, aquela morte que, mano, tacou o feitiço, mata todo mundo. Embora os dois ainda fossem inimigos, eles acabaram tendo uma conversa de forma agradável, amigável, e isso também permitiu que o Zanakh visse que tinha um lado humano dentro do Rei Bruxo, sacou? Dentro do Ainz. E é aquilo que a gente tá falando, ó, há muito tempo. O Ainz tem a parte humana dele. Por mais que Não ele tem tenha como. a supressão das emoções muito fortes, Ainda assim como o tem esqueleto, aquelas ele emoções, tem né, mais pensamentos humanas. humanos dele. Depois de retornar pro lado do seu exército, o Zanakh também informou para todos os seus Ele pega e subordinados fala que até o plano no- do Rei Bruxo de matar todos eles não era algo negociável. Então não tinha como ele influenciar em nada. Não importa o que ele falasse. Como ele estava coordenando como ministro aí vários assuntos militares sobre o proceder a partir dali, ambos acabaram sendo emboscados por um grupo de mercenários e nobres que planejavam meio que levar a cabeça do Zanakh Ai, meu pro Rei Deus, a Bruxo pior como forma coisa de que os caras apaziguar fizeram, isso cara. daí. Eles se rebelaram Ai, contra o ai, Zanakh. O Zanakh não ia cair sem lutar, obviamente, saiu puxando a sua espada e desafiou todos a tentarem tirar ele à força. E aconteceu, né? A sua cabeça foi decepada e mais tarde foi levada lá pro Ainz como um presente pela sua lealdade. Cara, isso foi absurdo. Só que convenhamos, galera, o Ainz O Ainz não ficou gostou. Ele, muito teve uma bravo, conversa boa lá, uma interação com o Zanakh, Entendeu mano. como que E ele ele era. mesmo falou que o cara era digno de ser um herói, um homem cujos princípios eram bons. Ele mesmo disse isso, apesar do Zanakh não se sentir assim, né? Saber, ele vê que o rei feiticeiro, na verdade, tem princípios muito melhores do que ele pra defender sua própria nação, e ele não tava nem preparado pra se tornar rei. Ele queria a felicidade de todos os NPCs e tal. No fim das contas, o nosso próprio Caveirão nem gostou. Não gostou nem um pouco dos guerreiros de Restede simplesmente se rebelarem contra o Zanakh e matarem ele. Tanto que ele pegou e ordenou pra Albedo, né, para que ela preparasse lá um enterro adequado pro Zanakh, da cabeça dele que ele recebeu, né, e também pediu pra Albedo para levar os mercenários e os nobres junto com as suas famílias que eles pediram pra Neuronist. Cara, é uma recompensa, entre aspas, né, uma recompensa péssima. A intenção era garantir que eles teriam um destino Péssima que viveriam na demais, agonia, cara. sem misericórdia nenhuma. Você deve ter percebido, né? O problema, galera, é que a misericórdia em que a Neuronist dá é totalmente diferente do que tu espera. Neuronist é o guardião de área da parte subterrânea da prisão congelada do 5º andar de Nazarick. E, cara, ela é uma investigadora de inteligência especial encarregada de tortura. Literalmente, ela acaba com os prisioneiros. Ai, Então, cara, só dá basicamente, pra ver o Ainz destino mandou que eles todos vão ter, né? fizeram isso com o Zanakh e acabassem não morrendo de certa forma. Na verdade, eles seriam torturados até que pedissem pra morrer. E ainda ordenou uma morte lenta e dolorosa pra eles, tá ligado? Por fim, então, ele falou pro Maré e pro Coctus que eles estavam encarregados de acabar com tudo, usando todas as forças que eles tinham. O que nem era preciso, né? Mas pra garantir, taca tudo aí e acaba com todo mundo, que é mais fácil. Olha, parece que essa história tá caminhando pra um final daqueles, mano. Um final de temporada de Overlord, tipo assim, que promete demais. Um Monstruoso, destaque cara. grande. Os 3 últimos episódios vão ser uma carnificina total. E a gente vai ver tudo, literalmente tudo que a gente queria ver acontecendo daqui pra frente. Por isso que você precisa estar inscrito aqui nesse canal. Nossa, Com o sininho cara. ativado, Ai, meu porque Deus as do céu. análises não param, mano. Tá E é arrepiando verdade só que de a gente saber vai mano, como tá vai aqui, ser os ó, episódios. Brabíssimo, sempre Caraca, trazendo mano. Overlord pra vocês. Fora o que vai acontecer no anime. Cara, não tem como, cara. O anime de Overlord, tipo, chegou destruindo com tudo, mostrando o quão foda de fato é, né, Overlord. E, cara, é muita cagada que tem nesse anime, tipo, mostrando, né, de fato como que funciona, né, o outro mundo, né. E até mesmo os outros reinos entendem que não tem esperança no reino de Restise, porque a corrupção chegou num patamar tão elevado que eles não queriam nem isso para suas próprias nação, que decidiram eliminar eles mesmos eliminar essa nação para evitar que as suas nações se corrompe, né? Você vê o que. Então, tipo, isso aí já é de muito tempo. Então, se o reino feiticeiro não existisse, o reino de Restise ia morrer, ia perecer de qualquer jeito. Os caras não tinham salvação. Porque a corrupção já chegou num patamar muito elevado, igual ele explicou aqui no vídeo. E o rei, ele deixou acontecer tanta coisa, então já deu pra ver que era um rei meio que inútil, porque ele não sabia governar. Então ele devia entregar o trono, ele devia ter entregado o trono há muito tempo já, porque ele tendo no trono só tipo piorou, porque só foi deixando o reino pior e pior. Só que dos filhos dele, eu acho que tipo, o Zanakh é o que mais salvaria ali, mas mesmo assim, o Zanakh teria que passar por uma experiência muito igual uma experiência dessa pra ele ter uma evolução.
Então acabaram que não tinha realmente esperança, né? A única coisa mesmo era a destruição. Então não importa se seria pelo reino feiticeiro, eles iam ser destruídos de qualquer jeito. E tá muito foda Overlord, cara. Não tem como, cara. Então eu só fico aguardando aí pros próximos episódios. Cara, uma semana demora muito. Nossa. Lança toda terça-feira, mas parece que é uma eternidade pra chegar toda terça-feira, cara. Complicado, complicado. Mas mesmo assim, ainda assim, né? A gente fica na guarda aí. E vê nesses últimos 3 episódios como incrível vai estar essa destruição. Nossa, vai ser uma coisa, uma carnificina total. Então é isso, pessoal. Valeu por quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários o vídeo, uma música pra eu estar reagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui.